Nós estamos neste mês de dezembro com o início de uma série de mensagens a respeito do Natal. As mensagens estarão trabalhando os personagens que cercam aquele momento do nascimento de Jesus. E em cada oportunidade estaremos vendo o que significou para cada um deles o nascimento de Jesus. Gostaria de começar trazendo um pano de fundo sobre quando isto aconteceu, antes de partirmos para o primeiro que gostaríamos de destacar. O pano de fundo que temos ali é um pano de fundo de silêncio da parte de Deus. Malaquias havia sido o último profeta e passaram-se 400 anos sem que Deus levantasse um profeta. Malaquias havia previsto que o Messias haveria de vir, mas parece que Deus estava em silêncio. O que aconteceu durante esse período de 400 anos? A gente vai chegar ao final do Antigo Testamento com o povo de Israel sob o domínio persa, mas com a possibilidade de ter voltado para Jerusalém. Os persas permitiram que os povos dominados tivessem a sua religião, tivessem aquilo que era a sua cultura, e o povo viveu mais ou menos assim por cerca de aproximadamente 100 anos. Durante aquele período, o povo teve a sua prática no templo, o templo foi reconstruído e o povo teve a sua prática religiosa sem grande dificuldade. Então, surgiu um jovem general grego, Alexandre o Grande. Ele assumiu o reino do seu pai aos 20 anos de idade. E estabeleceu no espaço de apenas 13 anos um império que foi o maior do seu tempo. Alexandre implantou a cultura grega no mundo. Os gregos já tinham essa iniciativa, esse propósito da sua cultura se espalhar para o mundo inteiro, e Alexandre então tentou implementar isso. E com isso ele também atingiu algo que diz respeito ao povo de Israel, porque Alexandre quis que toda a literatura do mundo, de toda a literatura do mundo, houvesse uma cópia em grego. A grande biblioteca de Alexandria pretendia reunir um exemplar de cada livro existente no mundo. Então, Alexandre promoveu nessa direção que as escrituras sagradas judaicas, o nosso Antigo Testamento, fosse traduzido para o grego, o que é chamada a Septuaginta. E então, para que houvesse também uma cópia dessa coletânea judaica em grego. Alexandre permitiu liberdade religiosa aos judeus, mas veio a falecer antes dos 33 anos de idade. Depois da sua morte, ele foi sucedido então por outros generais seus. De fato, o seu império foi dividido e, na sequência das sucessões, veio Antíoco Epifânio. Ele primeiramente tentou implementar a cultura grega também no mundo inteiro, mas precisava de unidade contra um outro império que estava surgindo, o Império Romano. E ele precisava da unidade de todo o seu império, mas aquela cultura grega tinha sido implementada no mundo inteiro, mas havia uma regiãozinha que tinha sua cultura própria. Aquela região ali na nação de Israel tinha a sua cultura própria, a sua religião própria, não aceitava a quantidade de deuses do panteão grego,
e ele foi então no combate a isso, depois de alguns eventos que provocaram então essa atitude, ele proibiu o culto judaico, profanou o templo, colocando ali um altar a outro Deus, e no altar do próprio templo de Jerusalém, ele sacrificou animais considerados pelos judeus como imundos. Ele sacrificou um porco no altar de adoração dos judeus. O porco, um animal que para o judeu era considerado imundo. E a religião judaica ficou ali agora combatida, mas isso provocou uma reação dos judeus que conseguiram promover uma revolta e tomar de volta a posse da sua própria nação. Isso continuou, mas enfrentando guerras, porque Israel estava no meio da divisa entre duas daquelas divisões em que foi o mundo separado depois da morte de Alexandre. Israel estava no meio ali, e ora o exército de um dos lados tomava, e outra hora era o outro exército, até que Pompeu de Roma conquista a Palestina no ano de 63 a.C. Mas havia uma sede pelo cumprimento daquela promessa de Deus. Malaquias capítulo 3, verso 1 diz: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. A esperança é de que houvesse o cumprimento daquela promessa. Imagine, depois de 400 anos do silêncio de Deus, como estava a aspiração do povo. E aí entra nosso personagem de hoje, Zacarias. O nome de Zacarias significa o Senhor se lembra. O Senhor se lembra. O Senhor não está esquecido. A gente vai ver que o Novo Testamento vai destacar que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Deus estava agindo. Zacarias recebe o primeiro anúncio depois daqueles 400 anos de silêncio. Esse anúncio vem no templo. Zacarias era sacerdote e esse anúncio chega a ele dentro do seu serviço sacerdotal. Vamos abrir as Bíblias em Lucas capítulo 1, versos de 5 a 23. É um texto um pouco longo, mas que narra como foi este anúncio, esta quebra do silêncio de Deus ao falar ao seu povo. Lucas capítulo 1, versos de 5 a 23. Assim nós lemos: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacrifício, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu,
perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Zacarias, então, cujo nome é O Senhor se lembra, ele recebeu agora um anúncio de Deus. Deus quebra o silêncio. Deus agora afirma para Zacarias que ele está para cumprir aquilo que era esperado. A gente tem com essa experiência o entendimento de que no silêncio de Deus, mesmo no silêncio de Deus, ele está agindo. Naquele período de silêncio, então, o Império Grego instituiu uma língua universal. A Septuaginta foi traduzida para o grego. O Império Romano estabeleceu a chamada Pax Romana, onde no Império inteiro as pessoas poderiam transitar livremente. O Império Romano construiu estradas também para facilitar o deslocamento dentro do Império. A insatisfação com a religião aumentou. Mesmo dentro da nação judaica, começou-se a perguntar: de que adianta servir a Deus, se já há 400 anos que Deus não levanta um profeta? Se nós estamos sob o domínio de estrangeiros? O enfraquecimento da religião aumentou ainda mais a sede por Deus. E Zacarias tinha essa sede. Talvez você esteja atravessando um momento de silêncio de Deus. Talvez você esteja atravessando um momento em que parece que Deus não responde. Parece que a resposta de Deus é demorada demais. E o Senhor Jesus, numa das parábolas, ele menciona um juiz iníquo que demorava, não queria atender ao pedido de uma viúva em favor de uma situação do seu filho. Mas ele termina atendendo para se livrar daquela viúva, para se livrar daquele incômodo, aquela petição constante. E aí o Senhor Jesus diz que se aquele juiz fez isso apenas para se livrar, quanto mais Deus, que nos ama, estará pronto a atender às nossas petições. E aí o Senhor Jesus conclui com a frase: ainda que tardio para com eles. Ainda que para a gente parece que Deus está atrasado, está demorando demais, passou da conta. Quando Deus tem o tempo certo, o tempo próprio, Ele tem as lições que nós precisamos então apreender de toda aquela experiência, de tudo aquilo por que a gente passa.
a gente pode ter a certeza de que mesmo no silêncio de Deus, Ele está agindo. Ao longo daqueles 400 anos, Deus estava preparando o momento em que o Messias haveria de vir. Deus então envia um anjo para trazer notícias extraordinárias para Zacarias. O anjo começa dizendo: a sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. Isaías era um homem já idoso, sua esposa Isabel também já idosa, e ainda mais, o texto bíblico diz que Isabel era estéril. Mas agora a notícia que o anjo traz é de que a sua oração foi ouvida e que ele vai ser pai. E aquela era uma hora de muita alegria, porque não ter um filho era motivo de vergonha. Era como se a maldição de Deus estivesse sobre aquele casal. A gente vai ver no cântico de Isabel, como agora, aquilo que era motivo de vergonha foi esquecido, e que agora ela pode se orgulhar de ser mãe. Mas não apenas Zacarias haveria de ser pai. A vinda do Messias estava próxima. O cumprimento daquela promessa que era tão aguardada pelo povo estava às portas. E ainda mais, é que aquele seu filho seria o precursor do Messias. O seu filho seria o precursor do Messias. E o seu nome deveria ser João. João, o nome João significa graça de Deus. A vinda de Jesus Cristo, o cumprimento daquela promessa era o cumprimento do que Deus prometeu pela sua graça, pela sua misericórdia para conosco. Cristo viria para promover redenção, salvação, perdão de pecados, vida eterna. E João, o filho de Zacarias, seria aquele que prepararia o caminho do Senhor. Mas tinha um problema. Isabel era estéril, os dois já em idade avançada. E Zacarias disse ao anjo: é difícil de acreditar nisso aí. É difícil de acreditar porque minha esposa é estéril. Eu sou velho, ela também é velha. Não dá. E muitas vezes nós ficamos também questionando a Deus, achando que não dá. Mas se a nossa vida está nas mãos de Deus, se nós nos colocamos nas mãos de Deus, Ele proverá o que seja o necessário para a nossa vida. Ou a realização daquilo que nós estamos pedindo. Ou a realização de algo maior que, mesmo contrariando o que estamos pedindo, tem um resultado ainda mais positivo. Senhor Jesus, antes da sua morte, fez uma oração ao Pai. E ele disse: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E a resposta de Deus: não é possível. E o que é que acontece? A gente vai ver lá em Filipenses capítulo 2, como Jesus Cristo foi obediente, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é o que escreve o apóstolo Paulo aos Filipenses. A nossa salvação, a nossa redenção, o perdão dos pecados estava naquele não de Deus. Mas aquele não era ao mesmo tempo um sim, porque a oração de Jesus foi: seja feita a tua vontade e não a minha. E Deus então atendeu a oração de Jesus no sentido de que a vontade dele é que foi feita.
E na nossa vida, quando atravessamos momentos de dificuldades, de turbulências, nós podemos ter a certeza de que o que é melhor para nós, Deus estará fazendo. Mesmo que demore, mesmo que precisemos ainda extrair lições daquela situação, mas Ele cumpre a sua promessa. Zacarias pediu uma prova. O Senhor Jesus recriminou os seus discípulos algumas vezes pela falta de fé. E agora Zacarias recebe uma repreensão também. O anjo diz para ele: você não creu, Zacarias, se você pedir um sinal, pois o sinal vai estar em você mesmo. Você vai ficar mudo até que essas coisas se cumpram. Zacarias ficou mudo então por um espaço aí de 9 meses. A sua mulher concebeu, e o que é que aconteceu no final de tudo? Queria que fôssemos um pouco mais adiante no Evangelho de João, versículo 57 desse primeiro capítulo ainda. Primeiro capítulo, perdão, eu disse João, mas é Lucas, né? No Evangelho de Lucas, versículo 57 do capítulo 1. A gente tem o que é que aconteceu posteriormente. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Finalmente, Zacarias louvou ao Senhor. Ao ver o agir de Deus, ao ver se cumprirem na sua vida as promessas de Deus, não só na sua vida, mas na vida do seu povo, ele louvou a Deus. Maria ainda estará sendo abordada como uma das personagens nesse evento do nascimento de Jesus. Mas gostaria de destacar uma frase de quando o anjo também foi a Maria e anunciou o nascimento de Jesus. Maria, diferentemente, perguntou ao anjo: mas como será isso, se eu ainda sou virgem? E o anjo disse que ela haveria de conceber pelo Espírito, etc. E o anjo termina com a frase: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Muitas vezes a gente é levado a querer pensar que para Deus não haverá impossíveis em tudo aquilo que a gente pede a Ele. Mas a questão é que não haverá impossíveis em tudo aquilo que Ele nos promete. Hoje a gente tem espalhado no Brasil que um ensino que não está fundamentado na palavra, que diz que você tem que tomar posse de tudo que você até pede a Ele. Se você está pedindo um carro novo, qual é que é? Um BMW, pois já considere seu, porque você tem que tomar posse, porque Deus vai lhe dar, porque não haverá impossíveis. Eu digo, é verdade, se Deus prometer a você um BMW, se Ele prometer, Ele cumpre, mas não é aquilo que vem
daquela maneira como já temos falado recentemente: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes nos vossos próprios deleites. Mas aquilo que Deus tem para nós, Ele cumpre. O nascimento de Jesus foi o cumprimento de uma promessa. Zacarias foi privilegiado, foi o primeiro a saber. Foi o primeiro a quem Deus enviou um anjo para dizer: chegou a hora. Chegou a hora e eu conto com você. Você vai ser instrumento meu para a realização dessa promessa. E Zacarias, o Senhor se lembra, foi o pai de João, a graça de Deus, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. A gente sabe que a morte de João o Batista, foi trágica. Deus permitiu que fosse assim. Mas a sua vida fala a nós até hoje. O seu homônimo, João, o evangelista, escreveu na sua primeira carta: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que possamos estar nos colocando diante de Deus, entregando a nossa vida para aquilo que seja a sua vontade. Que possamos, como Zacarias, dizer: conte comigo. Menos do que Zacarias fez no desconfiar do que Deus seria capaz de fazer. Ele é poderoso. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E que a nossa vida seja um instrumento nas mãos de Deus para aquilo que Ele tem para nós e através de nós. O que Ele tinha para Zacarias como resposta da sua oração era algo que traria alegria ao seu coração. Mas foi algo que trouxe logo alegria à vizinhança de Zacarias e Isabel ali, que se alegrou junto com eles. É algo que foi alegria para tantos que foram preparados para a vinda do Messias. É alegria para nós que podemos ver como uma vida colocada nas mãos de Deus traz resultados positivos. Naquilo em que estivermos envolvidos, naquilo em que Deus direcionar a nossa vida, que possamos ser instrumento dele. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.